Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo o nosso estudo bíblico, estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos estudando o capítulo 11. E aí eu vou chamar o Vilmar para fazer uma oração para a gente estar iniciando aqui o nosso estudo. Vilmar? Amém. Vilmar na escuta. Posso fazer oração? Pode. Pai amado, querido Deus, primeiramente, Senhor, gostaríamos de agradecer por esse dia, Pai. Agradecer pela noite de descanso, Pai. E que o Senhor venha iluminar o nosso estudo hoje, que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós, Pai. E que cada dia mais nós possamos aprender e também a praticar a sua palavra, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, Vilmar. Eu vou, antes de passar para o Edgar, né, como sempre eu faço, só lembrando aqui algumas coisas. Então, a gente está no capítulo 11, né, a gente já leu até o versículo 7, a gente vai hoje ler do versículo 8 para frente, né, e o que nós temos, né, sempre dou um resuminho, o que nós temos lá no capítulo 11, né, só lembrando que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente teve muitos ensinamentos para a igreja, né? Vários probleminhas que estavam tendo, Paulo veio ensinar a gente. E esse capítulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? O foco de Paulo é no evangelho, né? Na nova aliança, que é o evangelho. E aí ele fala muito dele também, sobre como que a gente deve se preparar para levar o evangelho, né? Então, Paulo ele vem nos ensinar sobre essa questão da importância da preparação da gente para poder transmitir o evangelho para outras pessoas. E ele vem alertar e nos ensinar, e ele fala dos falsos apóstolos, né? São pessoas que às vezes distorcem um pouco, criam seus próprios entendimentos sobre o evangelho e levam para as pessoas, e muitas vezes são pessoas influentes, que falam bem, são eloquentes, né? E acabam distorcendo e ganhando a glória para si, né? Eles acabam aparecendo e levando pessoas com ele, né? E Paulo vem nos ensinar que devemos fazer como ele. Então, se a gente deve fazer como Paulo, então Paulo fala muito dele, como que ele é, como que ele age para levar o evangelho. Então, por isso que ele fala muito dele, porque como que a gente faz para levar o evangelho genuíno para as outras pessoas? Temos que nos mirar nele e não naqueles outros pessoas que às vezes distorcem ou querem aparecer. Então, a gente encontra isso no capítulo 11, né? E aí eu passo aqui a palavra para o Edgar, que está conduzindo aí o estudo, né? Edgar? Estão ouvindo bem? Sim. Deixa eu só... Vou desligar meu celular aqui, que ele está dando um retorno aqui. Pronto. Tá. Precisamos ampliar também Só um segundo, isso. então. Aí. Beleza. Tá bom. É que eu não vejo, quando eu amplio assim, eu não consigo ver a tela com vocês aí. Então, aqui dá? Uhum. Deu? Sim. Tá bom. Se tá melhor assim, tá bom. Vamos lá, então, Marcelino. Você já deu, né, a introdução do que a gente está falando, né? Nós estamos aí já com 23, né? 23 aulas já sobre Coríntios, né? 2 Coríntios. Às vezes a gente vai seguindo essas aulas todas aí, alguém pode comentar, puxa, mas parece não repetitivo, mas está há tanto tempo, né, nesse texto, então, assim, de maneira exaustiva mesmo, né? Nós estamos fazendo uma leitura, como diria, né, de maneira exaustiva mesmo, de ponto a ponto, esgotando todos os trechos, todos os versículos ali, né? Entendendo cada capítulo. Então, isso, às vezes, deixa uma sensação puxa, de novo. Às vezes ele comenta de novo no mesmo texto, repete algumas frases, e às vezes a gente também está repetindo algumas
partes do que já foi dito, foram ditas nas aulas passadas, né? Mas isso faz parte desse entendimento completo do livro, né? Então, quando a gente vai, assim, esmiuçando, pegando cada detalhe do livro, isso vai criando um entendimento por completo. Isso é muito legal, porque vai marcando cada decisão de Paulo ao fazer, ao não fazer, e ali Deus falando, Deus botando ele numa direção para falar tal coisa. Então, isso tudo vai criando um tempo diferente de leitura, né? E isso vai gerando coisas para que nós possamos, em determinado momento, agir de maneira diferente. Então, há de si mesmo de fazer, de pegar textos que já foram lidos de maneira corrida, né, e esmiuçá-los ali, ir parte por parte. Isso faz parte de um estudo diferenciado. Então, peço aí que tenham, né, como diria lá Paulo, né, que tenham paciência, que me suportem, né, e não numa loucura aqui, né, não num texto, numa leitura, né, para que possamos estar avançando. Agora estamos no 10, 11, nós vamos ter 11, 12, 13 com a mesma pegada, com o mesmo sentido de orientação de Paulo, mas também com trechos muito importantes em destaque que nós vamos dar agora daqui para frente, possivelmente algumas leituras um pouco mais corridas, porque ele está ali simplesmente, ele está contando aquilo que ele passou, então a gente já leu, né? Nós já estudamos e vamos seguir um pouco mais. Na aula passada tínhamos falado dessa questão do fato e fake, né? Daquilo que as pessoas colocavam como correto e não correto, né? E aquilo que as pessoas até acreditavam ser correto, ou passavam, né, por ouvir demais, por estar acompanhando aqueles falsos pregadores e profetas né, e pastores daquela época. Eles começavam a entender, a achar mesmo, puxa, como ele fala tão bonito e como é tão interessante a maneira que ele propõe tudo isso, apesar de não ter sido palavra de Deus, como tinha pregado Paulo, passa a fazer parte da vida daquele povo, né? E eles acabam adotando aquilo como de forma errada, como o certo, né? Então o fato, é o fake que vira fato, né? E a gente está aí para esclarecer, e Paulo estava lá para esclarecer. Então a gente precisa estar sempre ciente de que a palavra de Deus é essência, é essencial, é base, é fundamento para nossas vidas como cristãos e como, né, e que a gente venha a se basear na palavra de Deus. O zelo pela palavra de Deus faz-se necessário nos dias de hoje, porque a gente tem aí enfrentado, aí tem visto, pelo menos eu tenho visto, muita coisa anátema, muita coisa fora, contra a palavra, né? Muito, muito. Na TV, no rádio, na comunicação em geral das mídias sociais, da mídia, aparece muita coisa estranha, né? Muita coisa, fogo estranho, muita coisa muito estranha mesmo. Então há de se tomar muito cuidado. Isso aí está estranho, deixa eu ver aqui na palavra o que ele disse, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu perguntar, deixa eu me informar. Então, na aula passada falamos sobre isso, né? E de maneira até tida como louco ali, porque ele estava falando algo que ele não queria falar, né? No sentido de se gabar daquilo que ele conhecia, e ele estava falando de fatos e coisas que faziam parte, que vinham de Deus, e ele fala, puxa, isso eu tenho que me gabar, isso eu tenho que falar, isso eu conheço, esse assunto eu conheço, esse vem de Deus, esse foi Deus que me inspirou, então eu tenho que falar, né? E a gente fica aí, conhecedor da palavra, tem que falar e tem que corrigir. Muito cuidado, né? Então somos agentes dessa palavra, né? Zelando por essa palavra, né? Falamos um pouquinho de Paulo ali no momento em que ele falava dos superapóstolos, né? Aqueles que tinham facilidade, como o Marcelo falou ali, eloquência, facilidade, mas que não tinham profundidade de conhecimento que vinha de Deus. Então eles tinham facilidade ao falar, tinham habilidade ao trabalhar as palavras e a maneira ali neurolinguística da época, e atraindo as pessoas de uma maneira em que todo mundo falava, puxa, que bonito isso que esse pastor está falando, né? Onde ele foi buscar tudo isso? Não foi inspiração de Deus, não foi na palavra, foi a distorção dessa própria palavra. Então Paulo ali veio duro ali, né? Duro, e falando ali de uma maneira em que eles pudessem entender, né? Então isso aqui a gente já falou na aula passada, né? De 4 a 7. Eu acho que paramos por aqui, Marcelino.
Isso, faltamos ler do 8 e Do esse 8 8 e 9. 9 em diante, né? Vamos ler o Isso, 8 e 9? Você lê por aí? leio. Versículo 8. Eu vou ler o 8 e o 9. Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Sim, esse trecho agora ele abre ali um entendimento para esse povo, né? Ele vem ali, começa a abrir, né? Começa a abrir de uma forma em que que eles estavam acostumados a ouvir e foram criados. Depois a gente vai falar um pouquinho dessa maneira, dessa ironia, a ironia no sentido não no sentido ruim dessa palavra, mas no sentido clássico da palavra, no sentido original, né? A etimologia original da palavra ironia, né? Depois nós vamos ver um pouquinho na próxima página. E ele diz ali, né, que ele não se fez pesado àquela igreja. Então ele tinha também a fonte de renda, ele tinha lá, ele era, né, ele fazia as tendas, ele fazia algumas velas para os barcos daquela época, ele tinha essa habilidade, ele tinha a vida secular também dele de trabalho, né? Ele tinha aquele trabalho dele, ao mesmo tempo em que quando ele não podia exercer essa função dele, ele foi, nesse tempo, ele foi suportado, e deram suporte a ele, deram, né, a guarida necessária, deram o atendimento necessário para ele, para que ele conseguisse levar a palavra, e foi entendido por uma outra igreja, né, que também fazia parte do reino de Deus, ali, do povo de Deus. Então, ele quis dizer que ajudar, né, ser ajudado por alguém, mesmo que não sendo da igreja em que ele estava ali trabalhando, isso tudo teria sentido, porque aqueles que estavam ajudando estavam contribuindo na obra de Deus, e não especificamente na igreja em que eles estavam ali, né, sendo ministrados e trabalhando. Então, ele vem falando ali que quando, até ele citou a Macedônia, essa região de Filipos, onde muitos deram ajuda, né, que a gente tem relatos, né, fica na região ali perto, próximo da Macedônia, ali, já a entrada da Europa, mas um pouco mais ali no Filipos, ali na região mais oriental ali, né? E ali aquele povo deu esse suporte, Em 1 Coríntios, ele fala ali, do 9, do 7 ao 14, eu já coloquei o texto ali, para ficar mais fácil, mas ele fala, a gente já tinha estudado, né, quando estudamos a carta de Coríntios, ele falava sobre isso. Qual o soldado no exército que tem que pagar pelas suas próprias despesas? Vocês já ouviram falar de alguém que planta vinha e não tem direito a comer de seu fruto? Qual o pastor que toma conta de um rebanho e não tem direito de tomar do seu leite? Então, assim, ele está no trabalho, ele está, como diria, na lida ali, ele está trabalhando, ele tá tendo o seu tempo dedicado a isso tudo, e nesse tempo, você precisa dar o suporte necessário para que esse missionário, para que esse pastor, para que essa pessoa que trabalha voltado para a obra de Deus, né? Não diria talvez não o tempo todo, porque nós estamos ali o tempo todo, mas estamos disponíveis o tempo todo na obra ali, né? E esses que estão o tempo todo disponíveis na obra têm direito a esse suporte, essa ajuda, a esse auxílio para que mantenha, né? Para que ele mantenha o dia a dia dele e que ele mantenha as condições físicas e até emocionais para poder falar, puxa, o que comerei amanhã, né? Ele acredita em Deus e Deus manda irmãos para que ajudem a mantê-lo, né, em condições de continuar essa obra. Então ele fala ali ele cita o soldado que trabalha ali na batalha, nos cuidados com o povo que ele está representando, mas ele tem o alimento dele, ele tem as vestimentas dele fornecidas por aquele exército, por aquele estado, por aquele país que está, né, mantendo-o como soldado. Então ele tem seu suporte. Os produtores, quem produz também acaba tendo, né, como se alimentar daquilo que produz. E aí, em Timóteo também fala sobre isso. Eu não estou com esse texto de Timóteo aqui,
5:18. Eu acabei não colocando esse texto. Passo? Senão vamos ver os outros. Está sem som. Senão... Oi? Melhor seguir aqui, Deuteronômio, depois você lê no finalzinho o O Timóteo. 5:18, eu posso ler. Então vamos lá? Pois a Escritura declara: não amordeces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Sim. Esse texto que ele fala do boi é interessante. Eu tenho até ali uma foto ali em cima, não sei se vocês conseguem ver. Mas Sim. tem ali é uma moenda de cana, tal, de cana de açúcar, tal, né? Mas ali no caso deles acho que eram mais para milho, para, né, para as sementes que eles tinham para moer ali naquela região, né? Mas ele tem ali representando algo que também eles pudessem entender, que aquele boi, conforme ele vai girando para moer, para virar aquela moenda, para ir moendo, ele também vai se alimentando. Ele não tem a boca dele ali, né? A parte ali onde ele se alimenta, fechada. Ele não fica com fome olhando para o milho ali. Ele também se alimenta enquanto ele trabalha, para que ele tenha forças para trabalhar, né? Para que ele venha, enquanto ele trabalha ali durante o dia todo, ele tenha esse alimento, né? Para que dê condições de ele continuar nesse trabalho. Então ele representa com figuras, ele ilustra para que aquele povo, que isso tudo permeava de modo geral as sociedades daquela época, né? Porque era a maneira de extrair farinha, de extrair os alimentos para eles lá de uma maneira mais fácil, né? Mais simples e com maior eficácia, né? Para poder alimentar as maiores populações, né? Então eles tinham esse tipo de trabalho, né? E isso ficava bem claro. Por que o boi caminha, mas ele também tem seu alimento? Por que você não evita que ele coma? Né? E ali ele vem representando, em Deuteronômio também tem. Então ele vem, quando citou em Timóteo, ele citou Deuteronômio 25:4. Não amordaçem o boi enquanto estiver debulhando o grão. Né? Em Atos, né, ele fala ali de quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Então ele teve uma entrega total a essa palavra, né? Então ele teve esse tempo trabalhado para levar essa palavra. Então são coisas que fazem com que justifique lá, enquanto ele trabalha, ele tem seu alimento. Então, se você tem mais tempo dedicado, você acaba tendo esse suporte, né? Quando você vê ali embaixo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da ironia, né? A maneira em que Paulo fala nesse texto: despojei outras igrejas, quer dizer, seria como eu apoderei ilicitamente coisas das outras igrejas, eu roubei, eu saqueei as outras igrejas para que vocês não tivessem despesas, para que vocês não tivessem que me suportar. Então, de uma forma irônica, né? Eu vou até passar aqui, porque eu penso que faz necessário a gente ter uma contextualizada naquilo que acontecia com aquele povo de Coríntios e o conhecimento de Paulo que leve-se em conta que ele estudou lá com Gamaliel, que era, né, era um fariseu, mas ele era um mestre, né? Ele tinha uma escola renomada, seria a USP daquela época, né? Seria a PUC, seria, né, uma federal muito bem conceituada, seria uma escola. Então ele estudou numa boa escola daquela época, onde ele tinha conhecimentos de modo geral, de línguas, de conhecimento de exército, conhecimento de agricultura. Ele tinha um conhecimento geral naquela época, e isso fortaleceu, né? Quando eu estava conversando até com a Rose aqui ontem à noite, falei, puxa, como Deus usa pessoas de forma realmente estratégica. Ele fala, puxa, olha, eu vou indicar aqui, Paulo, vai para lá, porque você vai falar com gregos, né? Com gregos, em que esses gregos, eles cresciam ouvindo os filósofos mais, né, antigos, né, porque esses filósofos, Aristóteles, Sócrates e tal, esses filósofos viveram muito antes, eles deixaram muita informação oral, né, porque eles não escreviam, eles deixaram essa informação e que era passada, né,
e que eles valorizavam muito naquela época. E essa forma de falar, de forma irônica, no sentido de ironia, de gerar pensamento, né? Então, no grego, eironeia, que significa uma expressão literária que é uma figura de retórica em que a pessoa fala o contrário do que ela quer se expressar. Então, sabe assim, a pessoa fala uma coisa ao contrário, e aí a pessoa, quando vê, fala, puxa, não é isso. Não é isso que eu estou vendo, não é isso que eu entendo, isso não é. Ele está falando, mas na verdade não é isso. Ele sabe que eu conheço isso, sabe? Como assim você fala, você acha que eu nunca fui visitar tal pessoa? Quer dizer, eu nunca fui visitar tal pessoa. Aí a pessoa fala, eu sei que você foi, eu já te vi lá várias vezes, sabe? Então ele faz esse tipo de jogo de palavras que era próprio daquela civilização, daquele povo, e eles entendiam muito bem, né? Quando ele fala dessa maneira de falar socrática, que eles falam de Sócrates, era um diálogo que simulava, por exemplo, consistia em simular, como diz ali, a ignorância, ele fazendo perguntas que fingiam ser as respostas, né, corretas, e a pessoa entendia, falar, eu sei que não é isso, você está falando algo, mas eu sei que você não é assim, eu sei que você não abandonou o evangelho, eu sei que você nos ama, eu sei que você tem zelo pela palavra, eu sei que você tem nos ensinado o caminho de Cristo, mas ele fala o contrário. Por acaso eu saqueei as igrejas para poder trabalhar aqui com vocês? Por acaso eu não ensinei para vocês o caminho de Cristo? Por acaso vocês não entenderam naquela época? Sabe, ele faz sempre algo que a pessoa fala, não, eu sei que você fala a palavra de Deus, eu sei que você está ensinando corretamente, eu sei que você cuida de nós, sabe? Então ele usa essa questão mesmo, e essa forma de falar, né, que Sócrates usava há 300 anos antes de Cristo, tal, e que foi ensinada para esse povo, ficou uma maneira fácil de ser entendida. E Paulo conhecia isso tudo. E quando Paulo chegou para falar com os gregos, ele veio com uma bagagem de conhecimento e falou: se eu falar dessa maneira, esse povo vai entender. Então eu vou usar daquilo que eles entendem. Eu vou usar de um artifício literário, uma maneira de falar que eles entendem. Se eu vou falar com skatistas, e eu conheço a linguagem dos skatistas, eu vou falar a linguagem que eles entendem. Surfistas, pessoas que estudam, pessoas que não tiveram condições de estudar, pessoas que tiveram um poder aquisitivo maior e que faz sentido algumas coisas para eles, outras que não, nem tanto. Então, isso tudo ajuda na maneira de se comunicar. Então, por exemplo, essa contradição que Paulo fazia com esse povo, gerava com que eles percebessem erros próprios de raciocínio. Eles falam, puxa, eu estou raciocinando errado, eu estou julgando que Paulo não nos ajudou, que Paulo não nos abandonou, que aquele outro é melhor que Paulo, que aquele outro é melhor, no sentido... Não, ele fala, não, peraí. Então ele começa a fazer com que aquela cabeça do pessoal lá de Coríntios comece a pensar de uma forma que eles estão acostumados a pensar. Ele jogou assim, por acaso eu não fiz isso? Aí eles falam, eu sei que você fez, sabe? Então isso gera sentido para eles. Quando a gente lembra lá, eu vou falar rápido, que senão eu vou entrar nessa coisa da filosofia, é ruim. Então a gente tem ali, Sócrates falava, só sei que nada sei. Então isso gerava para eles, já estava na cabeça deles, no conhecimento filosófico da vida daquele povo, de que, puxa vida, eu preciso aprender cada vez mais de Deus. Cada vez mais. Eu já sei tudo da palavra de Deus, já conheço tudo da palavra, agora eu vou conhecer outras coisas da palavra. Não, peraí, vamos nos basear na palavra, não vamos enxertar textos novos na Bíblia, na palavra de Deus. A palavra de Deus é essência, é base. Então, tudo que vem fora da palavra, dita como palavra, é anátema, está fora, é contra a palavra de Deus. Então, a gente tem ali um raciocínio próprio para eles. Sócrates falava, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então, viver a esmo, viver errante, viver como bicho bruto, como diria meu sogro, é uma maneira ruim de se viver. Não se preocupando com ninguém, não se preocupando com consequências daquilo que você faz e fala.
Então, assim, a vida quando não examinada, tanto que quando vamos tomar a ceia, a palavra diz, examine a si próprio, examine, lembre, sabe aquela coisa de como a Radassa disse um dia aí, que a mãe dela falava, que vira o zoinho para dentro, sabe aquela coisa assim? Sabe? Olha para você mesmo e fala, será que eu estou bem? Deus, me ajuda aqui, me perdoa nisso. Não fica olhando, perdoa o irmãozinho do lado, perdoa o irmãozinho que está aqui do outro lado, perdoa meu irmão ali, perdoa o pastor, perdoa o Marcelino, perdoa a Rose, perdoa o Milton, perdoa o Vani. Não, me perdoa, Deus. Então, sabe, você começa a se examinar, né, né, começa um autoexame ali e fala, puxa, eu preciso melhorar, eu preciso entender o que ele está falando, isso está estranho. Então ele despertou nesse conhecimento desse povo algo que fazia sentido. Essa aí, a maneira meio, como a gente diz, irônica, né? Um método socrático ali. Então isso eu acho muito legal, porque Paulo conhecia isso tudo. Paulo conhecia isso tudo. Então, como a Débora falou, a gente precisa fazer isso todo dia, acordar de manhã e falar, puxa vida, olha, hoje eu vou melhorar. Não hoje eu quero que o irmãozinho melhore. Hoje eu quero que aquele que trabalha comigo melhore. Não, eu vou melhorar. Eu vou melhorar e vou entender o porquê ele está sendo assim comigo, por que ele está me tratando de tal maneira. Deus vai me dar estratégias para que eu consiga devagarzinho ali pelos lados, pelos cantos e tal, atrair esse que está está tentando me derrubar. Não, eu não quero o mal dele, não. Traga ele para perto, mude, oriente, ajude para que ele, se ele está tentando te derrubar de uma maneira injusta ali, puxa, geralmente injusto, né? Que você traga ele para perto. Então, que Deus dê estratégias, né? De manhãzinha, ao você se examinar, falar, eu também tenho erro, eu também tenho erros na minha vida, eu também tenho conduzido de maneira errada a minha vida. Então, essa reflexão é muito importante, né? Então, se a vida, quando não examinada, não vale a pena ser vivida, ele traz para a palavra de Deus de uma forma que faz sentido para aquele povo. Vamos lá? Então... Acho que tem que ampliar a imagem. Vamos ampliar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Melhorou? Melhorou. Ok. Então começa a fazer sentido para ele, né, para as pessoas, né? E isso eu acho que foi interessante a gente fazer uma comparação, né? Tanto com os textos que Paulo já havia citado sobre isso, né? E também quanto ao que fazia sentido para aquele povo. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse trecho? Vamos em frente? Só uma... Qual a lição prática que nós podemos ter desse texto que Paulo está comentando? É interessante, né? Cada trecho nós observarmos que a Bíblia também é para os nossos dias, e nós aplicarmos essa palavra para nós, o que nós podemos aprender, né? O que nós temos que nos corrigir. É isso que é a palavra de Deus, ela nos ensina, nos corrige, nos alimenta. Então, qual a lição que nós aprendemos? Pois nos dias de hoje, por exemplo, uma das coisas que eu tenho certeza que Deus não aprova, é nós começarmos a criticar algumas igrejas pelo método que eles têm de levantar oferta. Porque tal igreja faz isso. Isso aí não compete a nós criticarmos. Então, o que compete a nós é obedecermos. Se, porventura, esse método não está sendo de acordo com a palavra, com a vontade de Deus, não é problema meu, nosso, é da igreja com Deus. Então, uma lição que eu tenho aqui, Paulo estava sendo censurado porque, às vezes, não aceitava a oferta, então, lá da igreja de Coríntios, mas aceitava do outro. Então, é muito importante nós avaliarmos e nós nunca criticarmos, mas aquela igreja, e às vezes, por um descuido nosso, nós falamos até publicamente, não é assim que se faz, tal igreja, e não estou falando nós, mas há pessoas que falam até o nome da igreja que faz esse método, segundo eles, está errado. Então, aqui que eu aprendo aqui, que nós temos que aprender é obedecer a palavra. E nunca ficar censurando, especialmente publicamente, o meio, o modo
de se levantar oferta, porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Se a igreja tem esse modo, que às vezes eu não concordo, é problema dessa igreja, do pastor, do seu conselho com Deus, né? Então, é muito importante nós nos policiarmos naquilo que a gente pode, às vezes, criticar e entristecer o Espírito Santo de Deus. Certo ou errado? A função da igreja é aprender, a minha função como pastor, que a escola dominical nos ensina, é aprendermos aquilo que devemos fazer para o crescimento da obra de Deus. Amém. Obrigado. Amém. Mais Amém. alguém vai comentar lá? Vamos seguir? Posso Eu queria ler? comentar isso em Sim. relação ao que o pastor disse. Fale aí, fale aí. Isso acaba me gerando uma dúvida, pastor. Tá, tudo bem a gente não criticar publicamente e tal, mas, tipo, a gente não poderia depois chegar no pastor dessa igreja, no conselho dessa igreja e perguntar, falar sobre esse modo de oferta que estão agindo, porque, tipo, se eles estiverem fazendo de uma maneira, entre aspas, errada, a gente não deveria mostrar para eles isso? Mas quem que falou que está errado? Quem somos nós para falar que está errado, né? Quem somos nós para falar? Então, eu acho que a nossa função... Agora, você pode conversar, pedindo até a parte, por exemplo, com o pastor, eu não entendo bem esse texto, né? Tá, para esse meio de levantar oferta. Será que Deus se agrada? Aí sim, está conversando com o pastor, não é falar, pastor, mas está errado, ao apontar o dedo, né? Então, acho que todos os membros da igreja, não só esse assunto, né? Mas, por exemplo, outros assuntos que tiver dúvida, eu acho que é importante conversar com o pastor, sem dúvida nenhuma. Porque, às vezes, o pastor tem uma orientação de Deus, né? Ou o pastor pode ser que seja até mesmo fazendo alguma coisa que não deveria fazer e serve de alerta, né? Então, todos os membros da igreja, sem dúvida nenhuma, pode e deve conversar com o pastor sobre qualquer assunto, né? Qualquer assunto, você deve conversar com o pastor. Tem dúvida? Pastor, eu não entendi bem isso aqui, sabe? Isso aqui é bíblico, me explica para mim. O pastor vai falar com você, né? Então, o que nós não podemos é criticar, falar do modo para outras pessoas, porque aí se torna-se uma fofoca e nós estamos criticando o meio, que eu não sei se é certo ou errado, de levantar oferta. Então, quando se fala de oferta, eu sei que nossa igreja tem um costume, né, de levantar, né, eu sempre digo que nós colocamos a oferta no envelope para... Ninguém sabe quanto você vai colocar, mas tem pessoas que é diferente, né? Não, mas amém por isso, amém. Nós não temos tais costumes, né? É isso que nós temos que aprender. Mas é importante, sim, meu irmão, você conversar com o pastor, né? Ou com a pessoa, conversa com o pastor, sobre qualquer dúvida sobre o poder do Espírito Santo, sobre os dons espirituais, outras coisas. É importante conversar assim, para você não ficar com dúvida, né? Amém. Amém. Amém, pastor. O Vilmar levantou a mão. Sim, fale aí, Vilmar. Eu tinha levantado, mas o pastor já falou. Mas, assim, é só complementando aí o que o pastor falou. Normalmente, eu não entro nesses assuntos assim de oferta, que envolve dinheiro no meio. Mas quando alguém, né, dá essa brecha para falar, eu falo assim, ó, na nossa igreja é diferente, não é assim e tal. Então, não sei se isso é bíblico e tal, mas aí a gente tenta ser neutro, né? Tanto é que tem uma palavrinha que o pastor sempre fala, às vezes, eu acho muito interessante no momento da oferta, é que o pastor fala para as pessoas que são visitantes, visitante, isso não é com você e tal. Isso é legal, eu acho muito interessante essa passagem. Mas, assim, é igual o pastor falou, né? Cada igreja tem um certo e a gente não está aí para julgar ninguém, né? Só que o que depender da gente poder, no particular, falar alguma coisa, também é complicado porque pode gerar fofoca, né, pastor? Mas é isso aí, a gente tem que ter muito cuidado em falar isso. É verdade. É porque, às vezes, a gente pode até levar a palavra, pode levar a pecar, né? Porque ficar criticando, e sabe que as coisas se propagam muito rápido, né? Você fala uma coisa aqui, outro fala outra, daqui a pouquinho vai falar que você
fez tanta coisa, né? Não, pastor, eu critico, não é por aí, né? Então, eu acho que quando a gente não aceitar alguma coisa da nossa igreja, tem o conselho da igreja, o pastor, eu não entendi bem isso aqui, explica para mim esse texto aqui. Nossa, e precisamos tirar dúvida, sim. E nós vamos entrar agora na semana profética, que, né, vai ser um momento onde o Espírito Santo vai estar operando as nossas vidas, vai fazer milagres ali. Então, vai haver manifestação dos dons espirituais, vai haver, vai haver batismo com o Espírito Santo. Eu creio que pessoas vão receber dons de profecia, de mensagem, os dons. Então, vai ter alguma dúvida? Pergunta ao pastor, né? Pastor, isso aqui eu não entendi, né? Eu vou dar um testemunho que uma vez eu estava... Por que eu falo isso? Eu estava numa igreja, e por sinal, era até a nossa, né? Eu aprendi, porque veio um pastor que falou assim para mim, pastor, eu vou levantar oferta assim, é 50% para mim, 50% para o senhor e tudo bem. Eu falei, não, meu irmão, não é assim, não. Nós não temos tais costumes, né? Então, vamos dar oferta de acordo com a possibilidade da igreja, tá bom? Aí ele aceitou numa boa, foi uma bênção, né? Mas na hora que foi feito o apelo, eu não gostei do modo, né? Falei, meu Senhor amado. E teve uma pessoa que me procurou, né, que não era nem da nossa igreja, e falou assim, pastor Vanderlei, quando o pastor me chamou lá na frente, chamou todo mundo, quem dá isso, vem para cá. Eu estava desempregado, meu serviço estava muito ruim, né? Eu não estava ganhando nada, mas eu fui lá com raiva. Falei, não, mas eu não aceito, mas eu estou precisando. E foi. Aí ele veio falar, na hora que aconteceu isso, eu vi aquele grupo lá, eu fiquei, meu Jesus amado, eu conversei com o pastor, olha só o que está fazendo, meu pai, eu fiquei meio, né, que não estava aceitando aquilo que eu tinha conversado com ele. E esse irmão que era de outra igreja, foi lá, carrancudo, falei, meu Deus, aquele irmão lá, aí ele veio falar comigo. Falei, daí, eu falei, pastor, eu não concordei, quando ele falou aquele modo de levantar oferta, eu fui na frente, mas não concordo com isso, não concordo, e fui na frente. Mas, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu recebi uma grande bênção financeira. Falei, ai, Jesus amado. Então, a partir desse dia, eu aprendi mais, né? Certas coisas a gente não entende, mas eu sei que nós temos que aprender a cada dia. Então, o que eu aprendi? Nunca criticar, né? Sempre abençoar. Nós somos homens, pessoas abençoadora das coisas, seja tudo. E essa semana vai ser semana de milagre, hein? Vamos crer. Amém. O pastor Vani levantou a mão. Já falaram aí quase tudo, né? Mas eu acho assim, como o pastor falou, eu acho que você não pode haver crítica, mas um questionamento. E não um questionamento ali jogado ao vento, como o pastor falou, senão vira uma fofoca também, né? Eu acho que o questionamento, você procurar uma pessoa e falar, olha, eu não entendi isso, não entendi aquilo, e sempre baseado na Bíblia, né? Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Eu não concordo. Mas está na Bíblia isso que você não concorda? O que você não concorda está na Bíblia? Então, a gente tem que ter essa prudência, esse entendimento. Que esse entendimento só vai vir com o conhecimento da palavra, né? Que é os estudos que nós estamos fazendo. E eu acho muito interessante, eu até estava comentando com a Débora aqui, dessas cartas de Paulo, que todos os problemas que ele tinha nas igrejas, tem hoje. Todas as igrejas têm os mesmos problemas. Olha quanto tempo faz que ele escreveu essas cartas. Nós passamos pelas mesmas dificuldades. E, quer dizer, a gente parece que não consegue aprender e colocar em prática. A gente até aprende, mas a gente não consegue colocar essas coisas em prática. Então, acho que é muito importante, como o pastor falou, essa semana profética, da gente pedir a Deus o direcionamento para colocar em prática tudo isso e tirar essas coisas da igreja que desagradam a Deus e poder realmente fazer a diferença, fazer as coisas diferentes, baseado em todos os ensinamentos que a gente tem. Amém? Amém. Eu estou ouvindo vocês aí, estou pensando assim, aquele que usa
né? Usa sei lá, do que, da neurolinguística, da maneira de falar, da extorsão, o que seja. Ele está vendo só o lucro dele, ele está pensando em ganhar dinheiro na igreja, ele é um mercenário, como diz ali, né? Faz tudo por dinheiro, e está dentro da igreja como líder. Se isso acontece, eu sempre penso o que Deus, como Deus está vendo tudo isso. Aquele que leva o dinheiro lá na frente e ajuda a obra de uma maneira espontânea e ali com fé, ele tá seguindo as coisas de Deus e tá doando para a obra. Se aquele que está recebendo esse dinheiro e vai usar de forma indevida, imagine isso para Deus, né? O quanto isso vai ser complicado para a vida dele, como diria, como vai ser um estreito para a vida dele, né? Porque ele conhece a palavra e como ele conhece, ele vai ser cobrado, né? Ele fala, puxa, você conhece e você está fazendo isso com o meu povo, né? Eu fico imaginando isso. Então, para aquele que leva, prejuízo nenhum. Né? Prejuízo nenhum. Ele só vai ter menos reais lá na conta, só, mas isso, sabe, isso Deus vai suprir. Né? Não é esse o problema é de quem cobra errado. E isso também não sou Deus para falar, você fez isso, não. Ele Deus, ele fez errado, né? Mas é ele Deus. Então, assim, lógico que tem extremos, né, que são, né, abusivos, assustadores e que começam a contribuir contra a obra de Deus. Aí sim, há de se conversar, juntar, falar, tentar expor para o pessoal, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, porque existem extremos, a gente sabe disso. Então, há de se proteger o povo de Deus, né? Para que não sejam enganados. Muito cuidado quando você sabe que alguém está fazendo algo que está extorquindo, que está levando muitos sabe, perder tudo, dar a casa, dar o carro, dar tudo e a pessoa está se valendo disso. Então, muito cuidado também, né? A gente, imagina, você está vendo o irmãozinho indo para um buraco e você fala, não, vai para o buraco, vai. O importante é que você está com fé. Peraí, mas tem alguma coisa errada, né? Então, há de se tomar cuidado. Eu penso assim, né? Mas isso Mas também tem essa questão mesmo de Deus vendo tudo isso e sabendo quem está extorquindo e quem está dando pela fé, né? Não dá tempo ainda de ler, né, Marcelo? Acho que 5 minutos a gente lê e talvez continue no Sim, próximo, né? Vamos lá? dá para ler. Do Eu queria fazer um comentáriozinho antes, Pode posso falar. também? Pode falar. Certa vez eu fui numa igreja com o Toninho, e durante o culto, uma igreja grande, né, uma igreja famosa, e a palavra estava muito boa, o louvor, tudo, e na hora da oferta, é uma forma assim um pouco, não diria agressiva, não sei como descrever, mas o pastor começou assim: levanta as suas mãos ao céu, agradece a Deus, põe na cabeça, põe a mão na cabeça, põe a mão no bolso e pega a maior nota e traga para o Senhor. Assim, Isso é coação, né? Isso tá não coagindo, é? né? Tá O fazendo. Toninho ficou assim, eu achei aquilo muito estranho, não estou acostumado com aquilo, mas ele ficou, tanto é que daí nunca mais ele quis ir. Ele falou, não, isso não é forma, isso não é um pedido, isso é que coisa absurda, ficou. Extorsão, né? Extorsão. E assim, eu vi que muita gente ficou constrangido com aquilo, porque eu conheci algumas pessoas e acabaram debatendo. Então, realmente, a gente tem que ter a oferta, tem que ter o dízimo, tem que ser falado, mas precisa realmente tomar cuidado, como fala. O pastor está correto aí, quando ele relatou esse fato também ocorrido aí anteriormente. É porque muitos irmãozinhos podem se desviar. O irmãozinho que está começando agora, ele se desvia na fé, falando, não quero mais para a igreja. Sim, Eles estão me ameaçando de tirar o dinheiro do meu bolso. Eu dou para Deus o dinheiro, dou para a obra, se eu sentir de dar esse dinheiro. Não que alguém me ameace com uma arma lá na frente e fala, olha, quem não der dinheiro aqui... Não é assim, né? a mãe do Toninho, a mãe dele, que já é falecida, era evangélica, e assim, ela foi muito abusada da fé dela pelos pastores. Época em que estava com muita dificuldade financeira, pediam para ela pagar passagem aérea de São Paulo para o Rio, daqui para cá, daqui para lá, e assim, cobravam, exigiam, não é que ela dava, cobravam muita oferta, muito dízimo, além das possibilidades, tanto é que ela deu coisa que não podia, que não devia, foi uma situação muito difícil, muito difícil. Uma hora vocês podem conversar quando estiver com o Toninho,
que isso é muito vivo na cabeça dele. Então, Imagine o que gerou na cabeça dele isso, né? até acho que essa resistência dele de ir para a igreja tem muito a ver com esse passado envolvendo a mãe dele também. Então, olha o cuidado que se há de se ter, né, com a questão dos dízimos e ofertas, a maneira em que se pede uma oferta especial. Até o pastor tem esse zelo, mas digo, tem igrejas que não têm. Então, esse zelo de, eu quero uma oferta, eu quero aqui tantas pessoas com tantos mil reais agora, sabe? Você está ameaçando. Você só não está com uma arma na mão, mas você está com a palavra sua, não digo palavra de Deus, palavra sua, em que a pessoa se sente ameaçada. E aí isso gera problemas. Alguns não voltam mais para a igreja. Como, né, alguns criam aversão à igreja. E isso é um que está começando na fé e, de repente, ele não está tão alicerçado ao ponto de ouvir isso e falar, não, mas não é bem assim, mas deixa ele falar, né? Agora, alguns não, né? Alguns não têm reação contrária. E imagina a responsabilidade desse pastor, desse pregador. Olha a responsabilidade quanto ao irmãozinho que não volta mais para a igreja, né? Por uma questão de pessoal, de arrecadar fundos para a igreja, ele acaba mandando o irmãozinho embora da igreja, né? Então isso é muito perigoso, uma responsabilidade muito grande com a palavra, né? Por isso que a gente fala muito, nós comentamos muito, né? O púlpito é uma responsabilidade muito grande, estar lá na frente falando da palavra de Deus, cabe ali um zelo, um cuidado e uma base na palavra. Isso eu sempre falo, às vezes vai pregar, eu falo, palavra. Se você falar a palavra, está feito, porque às vezes ela vai pregar, fica um pouco preocupada, a responsabilidade. Palavra. Falou a palavra de Deus, bem interpretada, bem inspirada por Deus e ali dirigida por Deus, não tem erro. Agora, quando começa o eu a inventar umas histórias, umas coisas, umas ideias minhas, né, filosóficas, e aí é margem, aí já viu, né? Poucos minutos, dá tempo de ler e depois nós fazemos na próxima aula, será? Acho que é melhor. Então, eu fazer uma vou ler só para a leitura gente aqui. já ter um spoiler aí do conteúdo da próxima legal. aula, né? Faltam 6 minutos, dá tempo de ler, a gente comentar rápido, 8 minutos, dá tempo de ler, comentar um pouco por cima aqui e vamos em frente. Né? Tá, mas vamos só ler mesmo Tá e bom. passar para o pastor, porque aí... Tá bom, faltam 5, né? Tá faltam bom. 5, Legal. Então, vamos lá, do 10 ao 13, tá bom? Legal. Pela verdade de Cristo, a qual está em mim, eu garanto que ninguém, em nenhum lugar da Caia, tirará de mim este orgulho de anunciar o evangelho sem cobrar nada. Por que eu estou dizendo isso? Será que é porque não amo vocês? Deus sabe que amo. O que estou fazendo agora, vou continuar a fazer, a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivo para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito de seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. É muito, muito interessante esse texto. É muito esclarecedor, né, no sentido de... Ele parece até simples, né? Um texto simples, mas olha como esclarece algumas coisas, né? O pastor quer falar? Então, pastor, já pode... aí o pastor já comenta e a gente já pode encerra, encerrar, né? Legal. Amém. Eu só lamento, assim, daí não estar participando de um grupo maior, porque é tão importante, né, o nosso estudo, porque o nosso estudo é ensinamento bíblico, né, e prático, bíblico e prático. Mas eu louvo a Deus por você que está participando, eu louvo a Deus por você que vai participar desse estudo, né, e tudo que nós vamos fazer, o que nós fazemos, tem que estar debaixo da graça e da orientação do Espírito Santo de Deus. A nossa igreja não é melhor que nenhuma igreja, nenhuma. Nós não somos melhor para nós, é só Jesus. E a cada momento nós estamos aprendendo, né? Eu, como pastor, eu tenho 47 anos de ministério, né? Vou fazer 48, mas estou aprendendo ainda com vocês e aprendo com uma criança também. E que o Espírito Santo de Deus esteja sempre nos ensinando, né? Amém? E hoje, não vamos esquecer que hoje vai estar o pastor Caju, que é um homem de Deus, um homem que Deus usou para profetizar sobre o nascimento da nossa igreja. Amém? Pai amado, muito obrigado, Deus,
por esse estudo bíblico, por esse período, Pai amado, que nós passamos todos os domingos, 1 hora, aprendendo mais da Tua palavra. Pai amado, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja sobre a vida do Edgar, sobre a vida do Marcelino, Pai amado, e que não sejam, Pai amado, eles falando, mas sejam realmente o Teu Espírito Santo falando através da boca dos Teus servos, Pai. Obrigado, Deus, e abra também o nosso entendimento para entendermos qual é a Tua perfeita vontade, Pai, e que nós possamos realmente cumprir a Tua vontade nas nossas vidas. Pai amado, quero abençoar, Pai amado, não só aqueles que estão participando, Pai, mas aqueles que vão participar, que vão ouvir esse estudo bíblico, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja falando com todos, Pai. Pai amado, muito obrigado por tudo. Eu quero abençoar também, Pai amado, esse culto que nós vamos ter esta semana profética, Pai. Tenho certeza, Pai, que vai ser uma semana de muita bênção para todos que vão fazer, Pai amado, essa campanha. Eu peço, Pai amado, dê força, dê vontade para as pessoas virem e participarem, porque o Senhor tem bênção para todos nós. Obrigado, Pai. Abençoe também, especialmente, o pastor Caju. Unge os teus lábios, Pai amado, para transmitir a tua palavra para todos nós. Que haja, Pai amado, nessa noite, primeira coisa, salvação, depois milagre. Obrigado. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo esteja sobre a nossa igreja, sempre nos ensinando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Shalom Adonai. Deus abençoe. Até a noite. Amém. Deus abençoe. Tchau. Amém. Fica na bênção. Vamos buscar o frango agora.